nome de Jesus. Sabe que lugar dar um abraço para os irmãos? Cadê ele? Pode palma, eu tenho pecado na minha mão. Tem um casal atrás. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. A gente lê alguns versículos aqui. Livro de Reis, capítulo 22. Depois de Samuel, 2 Reis, está depois de 1 Reis. Amém? Ficou mais fácil, né? Se você não encontrou, olha aqui para frente. Desliga. O crente está afogado lá. Pelo amor de Deus. Deixa assim. Quantos encontraram? Diga bem. Amém. Ele encontrou e falou assim: eu vou encontrar um dia. Amém? 2 Reis, capítulo 22, versículo 9 a 17, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaias e Boscade. Versículo 17: porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Capítulo 23, versículo de número 1 ao 4. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leram e os ouvidos deles todas as palavras do livro e concerto que se achou na casa do Senhor. 5. Diz assim: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e todos os exércitos dos céus. 11 e 12. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, a entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acares, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, esmigalhados, e os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Amém? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós sabemos, Pai, que é um tempo novo sobre a tua igreja, um tempo novo sobre a vida de cada pessoa. Pedimos a Ti, então, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito haja nessa noite de uma forma especial. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que verdadeiramente o Senhor tenha lugar no coração de cada família que aqui está. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Se for da Tua vontade de revelar, que o Senhor revele. Se for da Tua vontade de curar, que o Senhor cura. Mas que nesse lugar venha ser feita a Tua vontade. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Dá uma glória a Deus bem alto. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Quando você glorifica o Senhor, Ele se alegra. Amém? Amém? Então, irmãos, eu tenho meu tema nessa noite dizendo assim: recebendo a unção do rei Josias. Repita comigo: recebendo a unção do rei Josias. Que unção é essa, pastor? Uma unção de não aceitar construções de altares. Uma unção de, na verdade, ir contra tudo aquilo que os reis já tinham feito. Essa é a unção do início da tua vida nessa noite. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Rei Josias, nós vamos entender algumas coisas aqui. A palavra do Senhor diz assim: uma das palavras mais usadas no meio da política significa faxina. Repita comigo: faxina. Faxina. Quantos precisam de faxina? Diga amém. Amém. Aleluia. Pega a vassoura, a vassoura aqui. Precisamos de faxina nas nossas vidas, irmãos. E esse rei, ele veio para fazer uma faxina. Pode estar entendendo? Esse rei veio para fazer uma faxina. O rei Josias veio para limpar a
onde estava sujo. Então, diariamente, nós temos, eu fico tranquilo, eu não vou vender vassoura aqui, amém, irmãos? Por favor, em nome de Jesus, fica bem em paz nesse sentido, tá? Não vou dar vassourada em ninguém, eu estou dando para os 60, né? Então, a palavra, na verdade, faxina, hoje, ela anda no meio da política. Vocês viram? A Dilma, ela fala assim, vamos fazer uma faxina no Senado. Tem que fazer uma faxina nela também. Porque não adianta, na verdade, irmãos, eu fazer uma faxina na minha casa e eu não tomo banho depois, eu não me limpar, eu não me lavar. Se você chega no médico e o médico está com aquela roupa dele branca suja, como que é para cá? Você vai querer passar por ele? Não. Você não vai, você fala, não, esse médico aí, esse cara não é normal, não. É bom. Então, irmãos, mas que faxina é essa que nós estamos falando? Faxina significa limpeza, repita comigo. Faxina significa limpeza. Assim é a vida de muitos crentes na igreja. Nós precisamos de limpeza. Nossa, irmão, você está limpo hoje? Claro que dá, é óbvio. Porque nós temos uma máscara, né? Foi pregado na quinta-feira. Se você não veio, você pegou uma máscara aqui hoje. Mas nós pegamos de máscara na quinta-feira. Obrigado. Então, na verdade, essa faxina precisa ser feita na minha vida, no meu dia a dia. Então, muitos crentes, na verdade, andam falando em faxina, mas na verdade vivem uma mentira. Então, nós exortamos, nós criticamos, mas a nossa vida não tem mudança. Todos gostam de criticar, diga amém. É muito fácil, meu irmão e minha irmã, eu dar uma pimentada na vida das pessoas. É muito fácil, meu irmão e minha irmã, eu falar. Mas geralmente, quando eu aponta para o meu irmão, pode apontar para o meu irmão, não é perigo não, não tem problema. Aponta para ele. Mas apontamento de verdade, é um pontão, cara. Olha quantos dedos estão apontando para você. Quantos? 3. E fala assim, e você vai apontar o teu dedo para mim? Quantos entenderam? Quantos entenderam de verdade? Então, não pode falar para ele, eu sou responsável. Então muda a cara de pau. Na igreja nós não vamos ter mais óleo, nós vamos ter óleo de perola. Porque você está pregando, você está falando, e as pessoas permanecem do mesmo jeito. E é um tempo de transformação na casa do Senhor. Quantos entendem isso? Diga amém. Amém. Então, meu irmão, nos anos 60, Júlio Quadro ficou conhecido por usar uma vassoura como símbolo da faxina, querendo fazer, na verdade, uma limpeza na corrupção do país. Desde 60, né, irmãos? Ganharam mais experiência na corrupção. Né? E ele passou a ter um jargão que era o homem da vassoura. Vem aí, fala para o teu irmão assim: hoje o homem da vassoura vai te pegar, meu irmão. E não é o Júlio Quadro, não. Porque a vassoura cereja vai bater no palado, então hoje tu vai ver, cara. Precisamos de mudança, rapaz. Precisamos de transformação. E toda vez que eu estou varrendo, o que gera? Poeira. Poeira. E sabe o que é aquela poeira? Fala para o irmão, é a sujeira que há dentro de você. Eu não queria pegar isso, mas obrigado. Deus falou comigo. Tomei uma paulada à tarde, agora eu não volto aqui junto com vocês. Porque antes de pregar para vocês, eu prego para mim. Amém? Amém. Vamos lá. Mas ainda existe muita faxina para ser realizada. A faxina nunca se acaba, portanto devemos estar sempre com a vassoura na mão. Compre uma vassoura, não precisa ser um jeito, não é, irmão? Uma vassoura que de verdade começa a limpar a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque eu vou te falar uma coisa: só você sabe aonde está a sujeira. Eu posso orar, posso jejuar, posso dar pirometa, posso dar salto mortal aqui, posso fazer um monte de negócio. Mas quem sabe onde está a sujeira é você. Porque na verdade, você às vezes tem aquela poeirinha que está lá no canto que você gosta. Eu vi uma entrevista no ano passado daquele jogador Caio, que jogou no São Paulo, também jogou no Santos. Parece até o meu amigo aqui, o Gonçalo Alexandre, o Caio. Né?
Dizem que atrás, ele mesmo deu essa declaração, não sei quem viu. Ele fala que atrás do sofá dele é cheio de unha. Ele olha. Alguém viu essa entrevista? Fala para o teu irmão, sempre você está jogando pelas unhas, seu corpo. Onde você está jogando pelas sujeiras? Sabe o que é sujeira? São pecados que você não consegue abrir o teu coração. São coisas do dia a dia que você não consegue falar. Você na verdade não consegue falar assim, poxa, estou errando, me ajuda, por favor. A minha vida está torta, eu quero ter um conserto em nome de Jesus. São pecados, são unhas. E você joga atrás do sofá, debaixo do tapete, e ninguém está vendo. Sabe, teve um cara que trabalhou comigo, ele era meu supervisor, e ele falava assim: quer conhecer uma casa? Começa pela parte do escuro da casa. Porque todo mundo tem aquele quartinho na tranqueira. Vocês têm? Eu também tenho, tá? Né? E aí tem os antigos que falavam que coisa velha guarda por 7 anos, não sei porquê. E aí começa a guardar parafuso, começa a guardar aquela para-lama de carro, aquela para-choque de Alfa Romeo, né? Essas coisas de Fenelê, e vai deixando lá em casa lá. Quando você vê, você tem uma tranqueira na tua casa. Fala assim, irmão, a tua faxina tem que começar pelo escuro na tua casa. A faxina na tua vida tem que começar dentro do teu coração. O crente se converte, já quer mudar as vestes, quer colocar um saião, quer colocar um terno, quer dar uma parada no cabelo, quer ficar tudo bonitinho. E o coração? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração nessa noite? Está limpo? Purificado? Tem certeza? Daqui a pouco você vai cear. Seca o coração amargo, o Senhor faz assim, ó. Queimado. Aleluia. Você te perdeu hoje, irmão? Aleluia. Quando eu vi que estava 2, eu cheguei à televisão. Vai em nome de Jesus, a minha vida. O rei Josias, irmãos, rei de Judá, realizou em Jerusalém uma faxina. Repita comigo. O rei Josias, rei de Judá, realizou uma faxina em Jerusalém. Josias foi um reformador com seu bisavô Ezequias. Ele foi, na verdade, um reformador. Ele foi o homem que Deus usou para limpar totalmente o templo e reavivar a obediência e a lei de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, mas olha que cara vem para mim, sai com uma vergonha na cara, fala assim: pô, tu vai ficar tanto tempo nessa vida, há quanto tempo mais vai ficar nessa vidinha? Fala aí para mim. Meu irmão, nós nos acostumamos com uma vidinha medíocre. Ah, poxa, tá bom para mim. Para mim não tá bom, não. Ah, tá legal, pastor. Tá legal, rapaz. Tá legal. Hoje nós subimos no monte, nós os 5 irmãos. Irmão, um monte de bombando de gente olhando para os senhores. Cadê o pessoal que estava comigo lá? Foi arrebatado? Não, né? O cara rico, Carlos, cadê o negro? Tá? Irmãos, o que tinha de mulher lá olhando senhoras, cara? Muitas senhoras dessa igreja sabem o que ele está fazendo? Lindo. E o diabo? Dando na menina, está tudo para vir pegar. Papai está na roça, mamãe de Guarujá. Está fluindo. O sol é incrível, meu irmão. Coco rachando lá em cima. Pessoal de joelho, orando. E eu ouvi, a gente não quer ouvir. Nós temos irmãos que oram alto, né, irmãos? Né? Senhor, abençoa o Guarujá, abençoa a vida desses pastores, abençoa os presbíteros, os diáconos da minha igreja, abençoa, Senhor. Manda fogo daqueles que não querem. Eu falo: ô, Senhor. Meu irmão, tem que estar esperto, cara. O que nós estamos fazendo como igreja? Você fica tricotando na vida das pessoas, crochetando na vida das pessoas, podendo estar subindo um monte. Quando o crente sobe o monte, o tráfego desce e acaba.
Quantos estão entendendo? Sabe por quê? A oração do justo faz o quê? Eu digitei no Facebook. Faz a diferença. Na faxina empreendida ali pelo rei Josias, há algo que me chama muita atenção. Embora o pai e o avô de Josias fossem excepcionalmente ímpios, vamos repetir, os pais e os avós, eles eram ímpios. E o que isso me marca? Que independente de onde você veio, independente de quem foi os teus antepassados, saiba que existe uma bênção na tua geração. Então é tempo de tomarmos o quê? Uma posição. É tempo de nos posicionarmos. Os pais deles eram ímpios, não conheciam a palavra, não queriam viver a palavra. E olha que interessante, sua vida é um exemplo da vontade de Deus em fornecer uma direção contínua àqueles que estão determinados a ser obedientes. Quantos obedientes tem aqui? Diga amém. Já diminuiu? Já diminuiu? Pode respeitar a tua Bíblia? Desobediente. Desobediente. Vivemos uma vida de desobediência. Porque não gostamos de viver na vida na obediência. E melhor meu microfone também, irmão. Eu não estou nervoso, né, irmão? Eu preciso arrumar, bem? O pastor não fica nervoso, o pastor fica entusiasmado. Amém? Não fica entusiasmado. Então, meu irmão, por que não gostamos de viver uma vida de obediência? Porque eu prefiro desobedecer. Só que quando eu desobedeço, aquela poeira que era do meu irmão, ela vem para mim. Quantos estão entendendo? Aí aquela sujeira vem toda para mim. Porque geralmente quem varre, a minha mãe, ela tinha umas coisas meio místicas, sabe? Minha mãe acho que ela era meio macumbeira, né? Mas um negócio meio estranho. A minha mãe falava assim, você também era portuguesa, e ela gostava de Maria, de Maria. A portuguesa gosta, né, dessas coisas. Minha mãe era, não estou criticando aqui, o catolicismo, não estou nem nada, mas ela era católica. Mas ao mesmo tempo ela era no espiritismo, ela me levava. Eu posso mudar de santo, irmão, e gordo. E aí, cara, ela tinha umas coisas. Na época da paixão, lá da sexta-feira da paixão, ela não comia carne e não deixava de comer carne. Eu sou carnívoro, cara. Deus me fez carnívoro. Eu queria comer um bife. Ela, não pode comer bife, queria comer peixe, pode peixe. Aí comia peixe, aí engolia, né? Quando você não gosta de mim, você não massa, você engole de peixe. E algumas coisas, e outras coisas que ela gostava, né? Que ela não deixava a gente fazer. O chinelo, quando estava de cabeça para baixo, não sei se o chinelo tem cabeça, ela falava assim, vai morrer alguém. Lembra isso aí? Tudo macumbeiro, né? Tem que ser. Chapéu de cabeça para baixo, vai morrer alguém. Quer expulsar o teu amigo de casa? Coloca uma vassoura lá atrás. Vocês fizeram isso já? Já fizeram? Então, tudo feiticeiro nosso. Aleluia. Então foram coisas que alguém ensinou para eles. E aí eles passam automaticamente para os pais. Do outro lado, o botão da camisa tinha que ser de baixo para cima. Não podia ser que o bolsinho vai de cima para baixo, senão a tua vida ia descer. Mas foi minha mãe que criou todas essas coisas. E aí vai ensinando a gente. E aí você, na verdade, começa a aprender essas coisas. Mas por que eu não posso comer carne na sexta-feira? E é legal que a carne abaixo deixa aumenta, você vai na carne. Né? E não tem pecado nada disso aí. Mas aí você vai criando aqueles dogmas na tua família, na tua geração, e aí você passa para o teu filho, passa para a tua esposa, daqui a pouco são os teus netos, e você cria aquela gama de pessoas, né, com aquela visão que não é de Deus. E na verdade, o pecado está dentro da gente. Pode estar entendendo? E aí eu vou receber aquele pecado, irmãos. Acender vela de 7 dias. Quantos já acenderam aqui? Vela de 7 dias. Vai, seus macumbeiros, eles. Levanta a mão, rapaz. Você liberta essa noite. Vela de 7 dias, cara. Um dia o idiota aqui ficava botando 1,
2, 3, ele dava 7 dias certinho, cara. O negócio funciona. Coisas que nos ensinaram. Mas vai ter uma faxina na tua vida em nome de Jesus. Amém? E aí eu lembrei da famosa tesoura. Você lembra de um pássaro que chamava de tesoura? Eu falei aqui na igreja. Lembra disso aí, Marcão? Ele tinha igual uma tesoura lá no carro, ficava assim. Quando as fofoqueiras saíram na rua, passava um pássaro. E ele cortou a língua de nenhuma delas. Ah, Deus. Vamos lá. Na juventude, Josias já entendia que existia uma enfermidade espiritual na nação. Repita comigo. É enfermidade espiritual na nação. E hoje, irmão, nós estamos falando de muitos anos atrás. E hoje está do mesmo jeito. As igrejas estão doentes espiritualmente falando. As igrejas, na verdade, meu irmão, elas estão vivendo algumas coisas que é mais igual MMA. Né? Você vem para a igreja pensando que no MMA. Está lá, até a luta hoje vai ser emocionante o culto. E na verdade não tem transformação. Não se transforma, rapaz. Poxa. Senão você é igual político, meu. Achando que está legal. Todo ano o político fala que ele entra lá. Vou varrer todo mundo. Vou fazer uma limpeza no ministério. Vou acabar com as coisas. Vou acabar com a lua. A lua aqui é o Guarujá agora, tem irmão. No Guarujá passou a ser lua. Tem mais buraco aqui do que na lua. Isso é verdade. Mais buraco aqui do que na lua. Tem que ter muito caminhão para tampar os buracos do Guarujá. Então virou lua. Né? Quando eu assumir a prefeitura chamada lua, eu vou acabar com os buracos. Acaba, cara. Porque na verdade a primeira faxina tem que estar dentro da pessoa. Repita comigo, a faxina tem que ser interna, para que depois eu fazer externa. Quantos estão entendendo? Então, na verdade, aquele jovem, ele tinha uma visão espiritual. Repita comigo, visão espiritual. Os ídolos estavam brotando no campo mais rápido que as colheitas. De certo modo, Josias começou a faxina buscando Deus em oração. Se você não ora, você nunca vai passar por uma faxina espiritual. Amém? Amém. Eu não quero nem perguntar com quem está orando. E geralmente a nossa oração é uma oração de pedinte. Eu só peço para mim. Eu não consigo orar derramando bênção sobre a vida das pessoas. Ah, Senhor, eu quero aquilo. Ah, Senhor, eu quero aquilo outro. Ah, Senhor, se você não dá aquilo, me dá aquilo outro. Eu dou aquilo. E o Espírito me dá. Repita comigo, o Espírito dá. Só quer ajudar? Dá. Meu irmão, é tempo de mudarmos a nossa oração. Olha para a pessoa e fala assim, meu irmão, comece a me abençoar a partir de hoje. Começa a orar pela minha vida. Hoje não ora pela vida de ninguém, assim, da tua família. Ora pela vida de outras famílias. E vai ter alguém orando pela tua família. Amém? Sabe por quê? Você conhece os defeitos da tua família. Aí você vai pedir de forma light. Ó, Senhor, não manda fogo não na minha esposa. Não manda fogo. Manda só um foguinho no meu marido. Minha filha é desobediente. Manda igual o meu filho, não. Se eu oro, eu falo, Senhor, é o seguinte, queima, se gera patifaria, queima. Se eu orar pela tua família, eu vou orar desse jeito. Amém? Você orando, você está light. Senhor, tenha misericórdia. Irmão, oração é misericórdia. Oração é parecer a borracha. Oração é pagar de bananeira mesmo. E a pessoa se conserta. Amém? Fala para ele assim, o pastor está nervoso. Achou que tem que ajuda. E só sai da minha boca que é verdade, diz aí. É assim, como é que é ruim? Só falo que eu tenho certeza, meu irmão. Que eu tenho certeza. Aleluia. Amém? Amém. Essa é a hoje. Josias percebeu que os seus esforços para restaurar a espiritualidade do povo de Deus seria ineficiente se não fizesse uma boa faxina no reino. Fala para o irmão, a faxina tem que começar por você. Pode falar para ele quando eu me borro. Fala assim, a faxina tem que começar por você. Amém? A faxina tem que começar
nós, porque na verdade eu sou a última Coca-Cola de 12 litros do deserto. Eu sou o cara. Eu sou a picanha que está na fogueira, meu irmão. Porque eu acho que eu sou o cara. Mas não. Começa a orar, falar assim, o pastor Ernesto Lima, né? Ele fala um negócio interessante. Ele diz assim: quantos títulos hoje e eu ainda não ganhei o título de servo inútil? Sabe quantos anos tem esse homem? 100 anos. 100 anos. Ele fala assim: hoje todo mundo fala que Deus está falando, faz aquilo, tantos títulos bonitos, e eu ainda, nos meus mais de 80 e poucos anos de ministério, ainda não ganhei o título de servo inútil. Nós queremos esse título de servo inútil aqui, irmãos. Amém? Título de servo inútil, você não fica em evidência. Você não aparece. Você está sempre lá no anonimato. Mas quando você fala, Deus te ouve. Amém? Aleluia. Vamos lá. A limpeza começou pela destruição sumária de todo o foco de idolatria, suas práticas e praticantes. Você não pode só destruir as práticas, você tem que destruir os praticantes. Não adianta só destruir as práticas, tem que destruir os praticantes. Irmão, já falei aqui uma vez, volto a repetir porque o Espírito de Deus está mexendo no meu coração. Se você tem aquele santinho na tua casa, de quem já morreu 300 anos, joga fora, irmão. Joga fora. Aquelas coisas, né? Você tem alguns ambientes de casa, ou na minha casa, na casa da minha mãe, eu não sei quem é dessa época, tinha foto, o pessoal tirava aquela foto do binóculos, não sei quem é desse tempo, e depois alguém pintava, não sei quem era esse artista, pintava, fazia um quadro feio pra caramba, lembra daquele quadro? Aquele quadro parece até um caixão, cara, de tão feio que ele é. Aí eu ficava na casa dos meus pais, estava meu pai lá, tudo durinho assim, ó. E a minha mãe com o cobertão, os olhos verdes, a minha mãe tinha os olhos verdes, eu tinha os olhos verdes, porque o meu shopping ficou preto. Eu tinha os olhos verdes, olhando assim, isso quando um tirava com duas nuvens, ficava um do lado do outro. Vem dessa foto? Isso fora, irmão. Agora é iPad, é foto, pô. Pastor, mas eu vou perder a reputação. Irmão, tua família tem que estar no teu coração. Aleluia. Aí pega a tua filha, uma moça bonita, põe para casar e coloca para casar com o vestido da tataravó. Aquele vestido, aquele branco amarelado, um cheiro de anfetamina, né? Olha, porque vovó falou que a tataravó tinha que casar com esse vestido. Aí vai a menina toda ridícula, toda bonita, né? Não, cara, Deus só vai te dar um novo quando você se livrar do velho. Amém. Mas não é o esposo, não é considerado o esposo, por favor. E nem da esposa, tá, irmão? Estou falando de objetos. Amém? Vai, então se livra dessas coisas velhas, se livra para Deus para novo. E aí começa a limpeza na tua casa. Vamos começar uma faxina, eu preciso fazer uma faxina na minha casa. Lá no chumbo. O estudo é minha responsabilidade. Estou falando aqui, não vi minha coisa. Eu vou fazer. Eu ia começar nesse sábado. Aí recebi um convite para dar saída, eu não fiz. Eu falei, aleluia, filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Até ninguém gostou do irmão. Aí me deram um castigo, fizeram uma mente todo dia perto. Coisa linda. Vamos lá, meu irmão. Então, comece uma faxina na tua casa. Porque quando você começar uma faxina na tua casa, o Espírito Santo de Deus vai começar a te trazer algumas revelações. Amém? Começa a se ligar. Eu tenho isso que eu ganhei do meu ex-namorado. O nome já diz, ex-namorado. Ou ex-namorada. Livra-se desses negócios. Pastor, mas ele era tão bonzinho. Por que não casou com ele, abençoado? Por que não casou com ele, abençoado? Ex é ex, o nome já diz. Pastor, mas é um negócio de Deus. Deus te livrou, meu irmão, uma armadilha. Pastor, meu marido agora é uma tranqueira. Não, tranqueira só se casa com tranqueira. Como é que Deus vai deixar uma bênção se casar com uma tranqueira? Então, são dois minutos.
E você é a tampa da panela do outro, meu irmão. Amém? Entendeu? Aliás, esse dia de madrugada, ela falou assim: poxa, como eu te amo, é difícil, né? São coisas que nós temos que entender nas nossas vidas, irmão. Tem tempo de mudança sobre a nossa vida. Sabe por que Deus colocou aquela pessoa que te dá trabalho? Porque você tem capacidade de mudá-la através do teu testemunho. Ou mudá-la. Pastor, eu não estou conseguindo. Então o problema está em você, não está na pessoa. Você não está no script, hein? Amém? Não adianta ficar. A limpeza começou com destruição sumária. Crônicas capítulo 34, agora pode ligar, tá? Crônicas capítulo 34, versículo 4 ao 7. Eu vou resumir esse versículo. Josias destrói tudo que pretendia o povo, inclusive a idolatria. É o que diz esse versículo. Em seguida, a faxina chega à casa de Deus. Uma nova liderança foi constituída. Repita comigo: nova liderança. Sacerdotes, levitas, superintendentes, mestres de obras, inspetores, escrivães, oficiais, porteiros e carregadores foram escolhidos pessoalmente pelo rei Josias para consertarem e repararem a casa de Deus. Deus está te levantando para reerguer o tabernáculo caído de Davi. Amém. Eu preciso ter uma transformação na minha vida, meu irmão. Eu não posso aceitar as coisas que o mundo me oferece. Eu não pertenço mais ao mundo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O pecado não faz mais parte da minha vida. As coisas erradas, as facilidades do mundo, isso não pertence mais a mim. É até bom, porque às vezes é dinheiro a mais que vem, mas isso não é de Deus. E lá na frente tem a consequência. E quando a consequência vem morte. Abra a Bíblia no livro de Crônicas. Se não, coloca aqui, por favor. O 34, 12. Que diz: Segunda Crônicas 34, 12. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. E os homens trabalhavam fielmente na obra. E os superintendentes sobre eles eram Joás, Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias, o mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Meu irmão, quando eu me posiciono, a verdadeira adoração agrada ao coração de Deus. Quando eu pego um copo na igreja, o Senhor se agrada. Quando eu fecho uma torneira que está aberta, o Senhor se agrada. Quando eu limpo os instrumentos, o Senhor se agrada. Quando eu trato meu irmão bem, o Senhor se agrada. E aí começa a faxina nas nossas vidas. São homens de Deus. Homens que na verdade, meu irmão, fizeram o trabalho com fidelidade. Isso nos faz crer que a faxina foi necessária porque havia se estabelecido uma liderança na nação por homens infiéis. Até quando vai a nossa infidelidade com Deus? Até Deus tocar no filho nosso, até Deus tocar no emprego nosso, até Deus tocar na tua casa, tocar no teu carro. Aí você se posiciona. Aí você, não, agora eu quero que eu aprenda a verdade. O Senhor é de verdade. Meu irmão, Deus não brinca, cara. Deus é Deus. Quantos estão entendendo? Isso faz crer que a faxina foi necessária porque existiam homens infiéis. Homem cuja ambição pelo cargo os havia seduzido a tal ponto de rejeitar a lei de Deus, se entregar aos ídolos e viverem em torno de si mesmos para defenderem os seus interesses. Até quando nós vamos estar defendendo só os nossos
interesses, fazendo só a minha vontade, fazendo só aquilo que me apraz. Então, look aqui, eu vejo que tem um tanto de crente velho. E quem está vindo para essa igreja são pessoas novas, porque os velhos, catarrento, mole, parasitas, não vêm mais. E até quando? Eu conheço a palavra. Eu sou crente. Eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Pastor, eu sei na minha casa, vai ser no inferno. Briga com Deus, cara, para você ver o que acontece. Hoje eu não vou, hoje eu tenho um compromisso. Que compromisso é esse? Meu compromisso é com o Senhor e se é com o meu irmão. Ainda que isso representasse fraude, uma corrupção, a improbabilidade mínima administrativa, enriquecimento ilícito e outros pecados que afrontavam a santidade do Senhor. E tanto quanto estranho de se falar na faxina na casa de Deus, mas não devíamos nos assustar com esse fato, pois o Senhor sempre promoveu e patrocinou uma faxina na sua casa. Deus vai limpar aqueles que não querem compromisso. Deus vai limpar aqueles que estão brigando com Deus. Deus vai aniquilar, meu irmão. Sabe por quê? Não faz a diferença no reino. Pedra de tropeço. Você alimenta como pérolas para os porcos. Você ensina e o ensino não adiantou nada. A pessoa permanece daquele mesmo jeito e vai levando aquela vidinha, e está achando que as portas do inferno não vai prevalecer contra ele, mas está aberta, meu irmão. Irmão, não brinca com Deus, por favor, em nome de Jesus. Não briga de papai do céu. Ele te chamou para uma grande e perfeita obra. Ele te chamou filho. É um tanto quanto estranho se falar da faxina da casa de Deus, como eu falei. O Senhor sempre, Ele promove e patrocina essas faxinas. Isso quando se faz necessário. O Senhor Jesus, certa vez, na verdade, Ele fez uma faxina lá em Jerusalém. Vocês lembram daquela passagem? Ele pegou um chicote e ali começou a pisar nas gaiolas, discutir com os comerciantes, empurrar, pegar os cambistas e a protestar de uma forma veementemente contra o sistema mundano que imperava dentro das portas da casa de Deus. Eu estava conversando com o irmão Carlos. Irmão, às vezes quando eu prego, você que é visitante, não se escandaliza, não. Eu também tenho como visitante hoje. Não dá de pegar violão, quebrar violão, não dá de chutar madeira, quebrar tudo. Não dá de fazer essas coisas. Eu tenho certeza que essa foi o tipo de sensação de Jesus quando ele chegou na porta lá e viu essas coisas. E nós achamos que nós fazemos falta lá, se não for na igreja, não vai ter tudo. Acabou. Se não souber para tocar, não tem tempo. Irmão, o Senhor tem milhões de anjos o adorando verdadeiramente. Se eu falar, não vou pregar hoje. Se eu levanta qualquer um no meio de vocês para pregar no meu lugar e vai pregar no melhor. Não vou, porque sou pastor, hoje eu não quero pregar. Hoje eu não quero fazer louvor. Hoje não. Eu sou um líder dos diabolados. Eu sou um líder da intercessão. Se eu não for, não tem culto. Falta para você ver. Deus te dá o melhor no teu lugar, rapaz. Falta, pisa na bola. Deus te tira e coloca os melhores. Porque o nosso Deus é o Deus dos melhores. Toda obra de restauração só alcançará sucesso se for feita através
da santa e sábia orientação da palavra de Deus. Até mesmo as reformas de limpeza exterior têm pouco valor duradouro se não houver uma faxina que promova a mudança na vida interior das pessoas. O resultado da faxina não chega a lugar. E aí o resultado da faxina do rei Josias está escrito em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 31, que diz: ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o seu coração e de toda a sua alma, e aos mandamentos, e aos seus testemunhos, e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Fala, meu irmão, ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Se é tempo de faxina na nação, na nossa igreja, isso significa que é tempo da faxina começar pelas nossas vidas. Eu também não vou aproveitar hoje, entendeu? Estava morando no monte e eu toquei o chofar lá no monte. Eu não toquei para você sair da igreja, não, mas que parte? Toquei porque o Espírito falou: faça alguns toques de pousadinho profético em favor da cidade. Eu estava olhando para a prefeitura, toquei o chofar. De repente eu senti um vulto atrás de mim, assim, e tinha um senhor carregando uma menininha. Eu acho que ela teve. Aquela coisa que eu cheguei pensando, ou sabe, dirigente. De imediato, sabe o que Deus falou para ele? Não, eu fui covarde, cara. E eu sou ousado. Deus falou: vai lá e põe as mãos nela, ora por ela agora. E toda hora eu olhava e aquela criança no colo, e lá no monte tinha uma criança, um carrinho de bebê, e ele com a criança no colo. Sabe que é coisa do meu coração? Eu comecei a orar, de repente eu orei novamente, e estava ali, não sei se eu lembro, da perto da torre, né, e com a criança um som incrível, assim, e depois eu compartilhei com os irmãos, para irmãos com vontade. Mas se foi de Deus verdadeiramente aquilo que eu senti para orar pelaquela criança, ela vai estar na semana que vem no monte, e eu vou lá, vou impor as mãos nela, meu irmão. O que vai acontecer eu não sei, mas eu vou impor as mãos naquela criança, porque eu creio, meu irmão, a promessa sobre a minha vida, a promessa sobre essa igreja, a promessa sobre essa tua vida, e você tem que colocar em prática aquilo que Deus te falou para fazer, pô. Ah, mas aí, será que é? Meu irmão, crente não tem será. Eu já não consigo nem contar em quantos velórios eu já fui e já pus as mãos no morro. Nunca levantou. Quantas e quantas vezes? Senhor, ressuscita aqui agora. Pai, bora, Pai. Ressuscita. Coloquei na minha mãe, coloquei em outras pessoas, coloquei no pai do Ney, coloquei na mãe do Ney. Ressuscita. Não ressuscitou. Mas um dia vai se levantar para a obra de glória de Deus. Amém? Tem que crer. Crer no sobrenatural. E eu venho pedindo no monte sobrenatural. Deus me dá uma criança que, de uma forma sobrenatural, só o sobrenatural poderia fazer aquela criança ficar com os ossos ali normais. Abri o coração para vocês que eu já brinco com eles dentro do meu carro. O que falei para vocês nesse momento? Mas eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que ela vai estar lá novamente com o pai dela. A esposa sabe disso. O que mata são duas coisas. Eu vejo pessoas comerem marmitex, não sei porquê, e eu vejo criança já mentindo no carro de bebê. Só essas duas coisas. O restante, as coisas do coração. E eu olhava, o pai pegava no colo, eu olhava, o pai colocava uma toalha na torre assim para tirar do sol. E Deus falava comigo: vai, vai. Eu falava: se eu for, porque eu fico, irmão, ele era de outra denominação. E tem algumas denominações, eu não tenho cara de pastor. E eu chego, e às vezes, você chega lá,
a pessoa vai falar alguma coisa para você. E aí eu comecei a colocar o diabo, na verdade, né? Ele começa a colocar coisas na tua mente, para você não ir. Eu vou falar com ele. Qual o nome daquele irmão fazer por mim? Aquela irmã fala, você. Quando você trouxe a tua menina aqui, Deus falou, impõe as mãos nela. Não sei o que vai acontecer, irmãos. Mas quando Deus manda, você tem que fazer. Quando Deus está uma voz, você tem que fazer. Porque você conhece Deus, mas você não conhece Deus. Pastor, isso não vai acontecer nada. Eu não tenho a chave, irmãos. Eu tenho a chave aí. Mas eu só tenho que obedecer. Vamos então pedir ao Senhor, nosso Deus, que nos ajude a fazer uma boa faxina ética, moral e espiritual, promovendo assim a santificação, pois esta é a vontade de Deus no tocante a todos nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 está lá. A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados. A vontade de Deus é que você seja santo. Uma vida transformada. Ei, gosta de fazer fofoca? Não é santo. Gosta de levantar falso testemunho do outro irmão? Não é santo. Critica a palavra? Não é santo. Vai para outra igreja. Fala mal da praia? Vai embora. Não é santo. Santo é aquele que é transformado. Amém. Arrependei-vos e vinde a mim, que eu vos aliviarei. Arrependei-vos, irmãos. Arrependei-vos da forma que vocês estão vivendo. Arrependei-vos da forma que vocês falam que serve a Deus, vocês não servem a Deus, porque vocês estão sendo chacota na boca do inimigo. Arrependei-vos. O povo de Deus precisa urgentemente entender que a desobediência está trazendo nessa geração uma decadência física e espiritual. Estamos vivendo uma vida amarrada. E esses acontecimentos pelo mundo só se vem confirmando o que está acontecendo. Mas profeticamente, os posicionados farão a diferença. Seja um homem ou uma mulher de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Joel, está lá escrito: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia, diz o Senhor. Amém? Quando eu buscar e ser cheio do Espírito, tudo será transformado em nome do Senhor Jesus. Em Isaías 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, preste atenção. E quando nós entendemos isso, quando você estuda a história de Israel, percebe que aquele povo não se humilhou, e era um povo obstinado, orgulhoso, soberbo, presunçoso. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, se queremos as suas bênçãos. Queremos buscar a presença de Deus.
Nós estamos pensando que Deus é igual você ligar para uma pizzaria, delivery. Senhor, me traz a bênção aqui. Me põe recheada. Vem com catupiry, tá? Vai pensando que Deus é delivery. Não vai não você buscar. Venha só na ceia mesmo sem Ele. Não tenha uma responsabilidade. Não tenha, na verdade, um compromisso com Deus. Não tenha. De você, na verdade, buscá-lo face a face. De temer verdadeiramente. Bom, se meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face através de oração, Israel não perseverou em buscar o Senhor através da oração. Era um povo idólatra, praticava feitiçaria. Por causa de perversão daquele povo, aquela casa virou o quê? Provérbios. Precisamos buscar a face do Senhor através da oração, porque sem oração somos semelhantes aos espias que foram olhar a terra. Eles eram príncipes, representando o povo de Deus, mas ao invés de olhar para as promessas, olharam para os gigantes. Vai continuar até quando olhando para os gigantes? Até quando? Ah, tem gigantes. Ah, tem problema. Meu irmão, fala o tamanho do teu Deus. Não fale o tamanho do teu problema. Aleluia. Ah, porque tem. Ah, porque isso? Meu irmão, os que confiam no Senhor são como um monte de céu, não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem problema? Também tem, meu irmão. Mas não teve, trazer o bebê aqui que nunca tinha visto pelo usando tipo robotinho. Não tem problema. Mas o dono das soluções dos problemas, ele está aqui. E ele cura, ele liberta, ele restaura e ele transforma. 3. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Israel não se converteu. Fala assim, irmão, você talvez seja convencido que você não é convertido. Você se convenceu, você está na igreja 10, 15, 20, 30 anos, você conhece até a palavra, você é convencido. Alguém te convenceu. Porque o convertido, ele transforma. Repita comigo. O convertido, ele transforma. Ele sai da água para o vinho. Não é minha boca. Vá! Se eu estou naquela pegada de achar que as coisas. Não, mas eu ainda estou com o pé. É o crente de Raimundo, né? É um pé na igreja ou um pé no mundo? É isso que dizem, né? Ou o crente caco de vidro. Estou sempre em cima do muro. Olha para o irmão assim, vidro e corta, meu irmão. Então sai de cima do muro, decida. Ó, vou falar uma coisa para ti. Tá? Tem pastor que quando eu falo isso se escandaliza. Vai comigo, cara. Porque pode ser que a misericórdia de Deus, que não é minha, toque na tua vida e nos 45 do segundo tempo você se arrepende e você suba. Porque a Bíblia diz que ai daquele que faz a minha obra de uma forma relaxada. A Bíblia diz assim, que é melhor que tu não tivesse me conhecido do que tu me conheceu. Antes de falar, pregar para as pessoas, prega para você igual eu faço.